A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2016 o tema, o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E o comentarista deste terceiro trimestre é o pastor Claudio Honor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 10, que traz o tema, o poder da evangelização na família. O nosso texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e versículo 31, que nos diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A nossa verdade prática. A salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras, quanto por testemunho bom, eficaz e amoroso. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que vai do versículo 25 até o 34. Você que está me assistindo por esse canal de Professores em Cristo BD, depois você pode nos acompanhar. Você que está com a sua Bíblia aí, você pode anotar pontos que nós iremos aqui falar para os irmãos que estão inseridos nessa leitura bíblica em classe, para que nós possamos entender melhor a nossa lição de hoje. O objetivo geral da lição: compreender que a salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes. O ponto central da nossa lição diz assim: a família deve ser o nosso primeiro e mais importante campo missionário. Vamos fazer hoje uma lição um pouco diferente daquilo que você está me acompanhando há um bom tempo por esse canal do Professores em Cristo BD. Desde já gostaria de agradecer a todos vocês por estar nos assistindo, nos prestigiando. Você que gostou do vídeo também, você pode estar aí nos auxiliando num comentário, dizendo quais são os pontos que os irmãos acham que estão corretos, discordam do nosso estudo. As críticas são boas para que nós possamos, assim, a cada dia, melhorar um pouco nossos estudos. Dentro desse contexto bíblico, dentro desse tema maravilhoso desse trimestre, o desafio da evangelização, e obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas. Mas antes de começar o nosso estudo de hoje, meus irmãos, o tema ele é muito interessante, um tema maravilhoso que fala do poder da evangelização na família. Em Gênesis, no capítulo 2, aqui temos aqui o início da família. Gênesis capítulo 2, do versículo 21 até o 24. Vamos aqui discorrer esse texto para que nós possamos entender a lição e naquilo que nós vamos aplicar para o nosso estudo de hoje. Então o Senhor, no versículo 21, Gênesis capítulo 2, versículo 21 até o 24, meus irmãos. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui se deu, meus irmãos, o início da família. E o nosso tema hoje fala da família, do poder da evangelização na família. Este poder você tem. Este poder, você cristão, você que é servo do Senhor, do Deus Altíssimo, você que é servo do Senhor Deus Altíssimo também, você tem esse poder de levar essas boas novas aos seus entes queridos, aos seus filhos que não são crentes, ao seu esposo que não é crente, ou a sua esposa que não é crente.
aos seus entes queridos que não são crentes, pai, mãe, irmãos, tios, tias, primos e por aí vai. Você tem esse poder nas suas mãos de levar esse evangelho para os seus familiares. Porque o ponto central da lição aqui ele é bem categórico. Quando ele diz que o primeiro campo missionário nosso é a nossa família. Como que nós vamos evangelizar outras pessoas se este campo na sua casa ele está parado, está morto, não tem vida? Você não leva as boas novas para eles. E você tem que levar, você tem que ensinar, você tem que aplicar, você tem que dar um bom exemplo a este campo missionário que é a sua casa, a sua família. O tema hoje é um tema muito interessante. Quem não quer ver o seu ente querido ser salvo? Quem não quer ver o seu filho ser salvo? Quem não quer ver a sua filha ser salva? Quem não quer ver, o cristão não quer ver o seu esposo, a sua esposa ser salva? Ser entregue aos caminhos do Senhor, aos caminhos da salvação? Quem não almeja? Nós oramos, pedimos para que Deus toque, para que Deus mostre o caminho, mas precisamos também ter atitudes, exemplos, bom testemunho, para que nós possamos atraí-los para Cristo. Isso se faz entender. É muito fácil você ir para a igreja e ver seu filho sentado no sofá e você não ensiná-lo o caminho que ele deve seguir. É muito fácil você pegar a sua Bíblia, colocar embaixo do braço e ver seu esposo, a sua esposa, que não é crente, e você não falar de Cristo para ele. Dizer que ele já não tem mais condições. Nós vamos falar hoje que o marido, vamos falar da esposa, como que a esposa deve se comportar para que o marido que não é crente, e também a esposa, como o marido deve comportar, como ele deve agir, com os seus filhos também, como devemos ensinar os nossos filhos a ser seguidores de Cristo, porque nós temos esse poder em nossas mãos de levar esse evangelho a essas pessoas que nós amamos, os filhos, as filhas, a esposa, o esposo, como eu já ressaltei aqui no início da nossa pré-aula. E um exemplo muito bom que nós temos aqui, que a leitura bíblica em Graça nos ensina, é em que Paulo e Silas estavam presos em Filipos, carcerados, e começaram a cantar hinos, louvores a Deus, e houve um terremoto que estremeceu todo aquele cárcere, o lugar onde eles estavam, que o carcereiro se assustou, achou que eles tinham fugido, queria se matar, e Paulo disse para que não fizesse isso, e depois fala para ele o que precisa ser salvo, conforme nós temos aqui no nosso textuário, Atos dos Apóstolos, 17:31, que ele diz: o que precisa ser salvo? Aí responde para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então eu quero ser salvo, mas a minha família também, ela precisa ser salva. Em Filipos, Deus interveio ali em Paulo e Silas, que foram libertos por um terremoto enviado por ele, por Deus. E o resultado foi o maior progresso, meus irmãos, destacando-se a salvação do carcereiro e todos os seus familiares. Então, ele não salvou só. O carcereiro foi salvo, mas também os seus familiares também. Porque ele levou Paulo e Silas para a sua casa e eles foram salvos. Conforme nós podemos ver em Atos Apóstolos, no capítulo 33 e 34, que tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus, sua família. Então, levando a sua casa, depois a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então a salvação entrou na casa daquele carcereiro. A salvação tem que entrar na sua casa, na sua família. Vai ser triste se nós subirmos, sermos arrebatados e não encontrarmos com nossos entes queridos. Nós temos que pensar nesse ponto, pensar com forma mais criteriosa, que nós temos que trazer os nossos entes queridos para os caminhos do Senhor. E o poder da evangelização na família é muito grande.
você está com esse poder na mão. Não se esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça disso, minha irmã. Hoje nós vamos falar desse poder que você tem, dessa capacidade que você tem de ensinar os seus filhos a serem seguidores de Cristo, ensinar a sua esposa, o seu esposo, os seus entes queridos, seus vizinhos, seus companheiros que estão ao redor, que são seus vizinhos, o do lado esquerdo, do lado direito, da frente, da retaguarda. Eles estão observando o seu jeito de andar, o jeito de falar, o seu jeito de como você age com sua esposa, como você age no seu trabalho. Estão só observando. Nós temos que ser exemplo. Paulo e Silas foram um exemplo. Paulo e Silas podiam muito bem falar, eu vou fugir. Não. Através do exemplo de Paulo e Silas, que foram tementes ao Senhor, não saíram dali. E levaram a salvação, o caminho, as boas novas àquele carcereiro, e a sua família também foi salva. Entendeu? Então nós temos que crer, meus irmãos, porque vai ser salvo. Crer. A nossa família. Se nós cremos, vai ser salvo. Nós e a nossa família. Temos que crer que Deus vai salvar a nossa família. E para que isso seja realizado, temos que levar o Evangelho à nossa família, ensinar aos nossos filhos. Como nós temos aqui no nosso tópico, o primeiro tópico diz, evangelizando os filhos. Depois temos, como que nós devemos evangelizar nossos filhos? Por meio de culto doméstico. Em nossas casas, nós temos que fazer um culto doméstico, meus queridos irmãos. Fazer um culto como se estivesse na igreja. Muitas pessoas vão falar, mas na igreja o culto é diferente, na minha casa. Meu irmão, o culto na sua casa ele nada diferente de uma igreja. Se você levar a coisa séria, ler a palavra de Deus, cantar os hinos, louvores a Deus, não é verdade? Você convidar também os seus vizinhos para participarem desse culto doméstico, os seus entes queridos também, dar oportunidade para os seus filhos falar um pouco da palavra de Deus. A sua esposa ou o seu esposo, né? Você ensinar isso para eles também. E depois no final um agradecimento a Deus por este culto, pelo menos uma vez por semana, ter um horário estipulado para que você possa fazer este culto, viver 24 horas para o Evangelho. Os judeus eram dessa forma, ao sair da casa, ao entrar na casa, né, estavam vivendo a palavra. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, ensinar aos seus filhos, né, de que forma deviam adorar. Essas crianças eram indagadas as festas que eram realizadas, né, e você também, ensinando o teu filho, você também vai indagar ele, meu filho, o que você aprendeu, o que você acha, sempre está acompanhando. Não vamos acompanhar os nossos filhos a vida toda, mas a semente do Evangelho, como eu falei na aula passada, os seus filhos tem que germinar essa semente. A semente tem que ser plantada para que ela venha germinar com o tempo. E não podemos deixar de lado. Como eu falei, colocar a Bíblia embaixo do braço, sair e ver seu filho, a sua filha, né, ir para outro lugar, para outro caminho, e você não está levando a sério a evangelização, o poder da evangelização para a sua família. Levando a igreja, um ponto muito interessante também, muito interessante que Adel deu um exemplo aqui de Eucana. Eucana levava a sua família para o templo, para adorar de ano em ano em Jerusalém. Ele levava. Ele não deixava de levar os seus filhos, suas filhas. Se eu vou adorar, a minha família também vai. É difícil hoje. Se você for para a igreja e o seu filho que não quer um compromisso com Deus e não quer ir, e você luta e você... É difícil, mas não deixe de persistir em oração, em súplicas e adoração ao Senhor, para que Deus venha tocar e você ensine. Aos poucos você tem uma estratégia e vai ensinando os seus filhos ao caminho que ele deve seguir. Não podemos só levar as nossas crianças na igreja, quem não é crente, deixar lá e ir embora. Acompanhar a criança, estar com a criança, estar com nossos filhos, né? Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, enfim, jovens, enfim, temos que estar junto com eles, acompanhá-los, estar junto com eles. E também tendo, aqui no ponto 3, tendo um viver cristão. Aliás, ponto 4, né? Ponto 4, que fala, tendo um viver cristão. O exemplo, né? Ou seja, como os pais cristãos temos que dar o exemplo na casa. Viver como cristão.
se você ensina a sua família o que está inserido na Bíblia, você também tem que viver dentro da sua casa. Viver, ter uma vida consagrada a Cristo, de santidade, de mansidão, de amor, temperança, perseverança. Isso se faz entender. Você está evangelizando os seus filhos, está evangelizando a sua esposa ou seu esposo, a sua família está sendo evangelizada, porque é um lar cristão, é um viver cristão. No tópico 2, aqui temos evangelizando o cônjuge, né? Aí temos aqui, trazendo a esposa a Cristo. É interessante que nós temos um texto aqui em Efésios capítulo 5, 25, que fala que Cristo amou a igreja. Então, damos exemplo como cabeça, o homem é a cabeça da casa, e Jesus é a cabeça da igreja. Temos esse exemplo que o apóstolo Paulo dá, esse exemplo para nós. E é tão, assim, não é difícil de entender, mas ao mesmo tempo ele é um ponto importante que você está lutando há muito tempo e não consegue trazer sua esposa para a casa do Senhor. Você está lutando e não consegue. Mas você, como cabeça da sua casa, você tem que ter o amor pela sua esposa, a paciência pela sua esposa, sabendo que ela também, ter um entendimento com ela, sabendo entender, sabendo com amor, com respeito, né? Como diz aqui, coabitando com entendimento, em 1 Pedro capítulo 3, 7, porque nós sabemos que ela é um vaso fraco, um vaso de honra da casa. Não querer trazer a força com ignorância, ter paciência de levar a sua mulher para a igreja, porque um dia ela vai ter encontro, usar de sabedoria do Senhor, não é verdade? Então isso é importante, entender isso aí. Ao permitir que o Espírito Santo lhe governe as atitudes do marido, será o exemplo de excelência cristã, esposa traindo Jesus. Você tem que ser um exemplo para a sua esposa de um crente fiel a Cristo Jesus, porque ela vai se espelhar em você também. Se você está completamente voltado para a doutrina cristã, que o Espírito Santo te envolva, você automaticamente vai trazer a sua esposa junto com você. Você não vai deixar a sua esposa a perecer, a ficar sem a salvação. Você vai trazer ela para a casa de Cristo, mas é um exemplo que você tem que dar. Você, marido que está me assistindo aí, que você está lutando muito tempo e não consegue. Persevere, meu querido, persevere, que um dia a sua esposa vai estar lado a lado com você, sentado no banco de uma igreja, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Agora, trazendo o esposo a Cristo. Então, o grande desejo da mulher salva, cujo marido ainda está no mundo, é ganhar para Cristo. Quantos relatos, quantas histórias nós já ouvimos e já presenciamos esse relato aqui que está, que o comentarista nos propôs aqui. O apóstolo Pedro mostra passo a passo dessa tarefa, conforme 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1 até o 6. Então temos aqui, sujeitando-se a ele. A mulher tem que ser sábia, inteligente. A mulher que é salva, ela usa de sabedoria, a do alto. Ela não usa da sua sabedoria terrena. Ela não combate com o seu marido. Como que você vai ganhar o seu marido dessa forma se você combater com ele? Você tem que respeitar ele ainda porque ele é a cabeça da casa. Ele é o chefe. Ele é o que manda. Mas manda no sentido de que a autoridade que ele tem. Não é que ele manda no sentido de que ele quer que faça daquela hora, daquela forma e tem que ser feito daquela forma. Não. Ele é autoridade. A mulher entende isso. A mulher entende isso de forma esplendorosa. A mulher que é salva. A mulher que é serva do Deus Altíssimo. Aí aqui no parte B temos aqui pelo porte cristão. O que nós entendemos aqui por porte cristão? Ou seja, o porte cristão da esposa é revelado partes brandas, né? Fala da esposa, o bom humor, atos de bondade, decisões inteligentes. Com tais qualidades, ela trará o marido ao encontro pessoal com o Senhor Jesus. O marido, se falou alguma coisa áspera para ela responde com palavras brandas, com amor, com mansidão. Aí ele começa a ser aquebrantado através disso, porque é um exemplo que você está dando para o seu marido para trazer ele para a casa do Senhor. Sem palavras aqui, ponto C. A mulher, a melhor pregação da esposa de crente é a conduta exemplar, as palavras, modo de dizer. Ela não irrita o seu esposo com falatórios,
né? Prédicas diárias, sua pregação sem parar mostrará sua eficácia, calada, respeitosa, na palavra certa, no momento certo, né? Ela vai ganhar o seu esposo para Cristo. Pela beleza interior, aí o apóstolo Pedro também fala da mulher. Essa beleza interior é por dentro. Ele vai ver o amor que está inserido na sua esposa, a diferença com que ele trata o seu marido. Ele vai começar a perceber isso. Então a sua esposa salva não deve discutir com sua aparência, sempre está uma aparência boa também. E essa também exterior é a principal. Sabe, porém, que o adorno é capaz de conquistar o marido para Cristo. O espírito manso, quieto, sabedoria, inteligência, reverência, perseverança, que não se abala com as circunstâncias e vive em contentamento e gratidão por tudo. Ela vai ganhar o seu marido. Então, o apóstolo Pedro está dando aqui umas dicas para as mulheres ganhar o seu esposo para Cristo. Tópico 3. Evangelizando os parentes. Os parentes também podem ser alcançados para Cristo pelo bom testemunho e pela pregação do Evangelho. Então, pelo bom testemunho e pela pregação do Evangelho. Se você é um crente em Cristo Jesus, você vai dar esse exemplo, tanto na sua casa como para os seus entes queridos. De que maneira você vai fazer isso? Em tempos favoráveis aqui, quais são esses tempos favoráveis? A sua família está passando por uma crise, uma situação delicada. Você leva uma palavra de Cristo para eles. Você ainda não coloca mais lenha na fogueira, você já não fala palavras ásperas, não, você já dá o seu exemplo, muito bom. Uma bênção recebida, uma data especial, né? Como foi Cornélio, que amando os seus parentes e amigos, convidou-os à sua casa para ouvir o Evangelho através de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 24. Olha que exemplo que Cornélio foi. Uma ação de graças, né? A mulher traz os seus parentes, e se estiver passando por uma dificuldade ali, o Evangelho vai penetrar no coração daqueles entes queridos, né? Só porque minha casa é de crente, eu não convido meus parentes que bebem, que fumam. Essa é uma oportunidade que você tem de trazer esses entes queridos para a tua casa e levar a palavra de Deus, e que Deus venha libertar, que Jesus Cristo venha libertar eles. Não podemos pensar de forma diferente. São nossos sangue, são nossos parentes. E Jesus ama eles também. Em tempos de crise, o cerco da cidade de Jericó, né, impeliu Raabe, ela salvou seus parentes também. Em tempo de crise, exemplo de Raabe, Josué, capítulo 6, 23 e 24, onde ela conseguiu justamente levar os seus entes queridos, né, conforme em Josué, meus irmãos, capítulo 6, e versículo 23 e 24, que diz assim para nós: Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe e seus irmãos, e a tudo quanto tinha, tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. 24. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro, e deram para o tesouro da casa do Senhor. Salvou sua família, né? Interessante isso. Opor a destruição, seus entes queridos, seus irmãos, seus pais, salvou eles. E quando a família é assolada por doenças também, né, morte ou escassez, o crente apontará a Jesus como a única solução, ajudar nossos entes queridos, dando uma palavra de conserto, palavra de consolação, melhor dizer, para eles, que apontando que Jesus Cristo é a solução. Está evangelizando sua família. Esses pontos que nós falamos aqui são, como eu falei, o poder da evangelização está na sua mão. Basta você praticá-lo aí, com os seus filhos, com a sua esposa que não é crente, ou o seu esposo que não é crente, você mulher, você crente, a mulher salva em Cristo Jesus, e também os seus familiares. Sempre levando a palavra de Deus, através do telefonema, através de uma mensagem, né? Sempre falando. Quando tiver alguma situação delicada, você sempre apontar Jesus como a única solução. E a conclusão da nossa lição de hoje, meus irmãos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.
Firmado nessa promessa, o novo convertido orará pela salvação de toda a sua família. E através de seu testemunho, demonstrará o que o Evangelho fará na vida de quem recebe Jesus como seu Salvador. A família salva buscará sempre uma oportunidade para falar de Cristo. Não perde tempo aos parentes e vizinhos. Não esqueçamos igualmente do fortalecimento espiritual que precisamos ter de nossa família através do culto doméstico. Fortalece espiritualmente através do culto doméstico a sua família, a tua casa, do ensino bíblico, ensinando as Sagradas Escrituras, debatendo sobre versículos, capítulos, falando da história da Bíblia, falando de história de personagens bíblicos para as crianças, e da frequência regular aos trabalhos na igreja, participar dos trabalhos com frequência na igreja. E dessa forma, ousemos falar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Quem que não quer e quem não almeja dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Maravilhoso. Eu almejo que a minha família seja salva. Eu creio que os irmãos que estão me assistindo também, aos professores, às professoras, superintendentes, pastores ainda que estão em luta constante para trazer seus filhos para a igreja, que nós sabemos, mas um dia eu creio que isso vai se realizar na sua vida, meu irmão. Tenha fé, persevere, porque você tem o poder da evangelização nas suas mãos. Você tem o poder de levar a palavra aos seus entes queridos, para que eles venham salvar, para que eles venham ter um entendimento com Cristo. Nós aprendemos hoje nesta pré-aula. Meus irmãos, encerrando aqui a nossa lição de hoje, nessa pré-aula, já faço um convite para você que está me assistindo, para que vocês possam estar conosco na lição de número 11, que traz o tema a evangelização das pessoas com deficiência. Tema muito importante também. Eu aguardo vocês para essa próxima pré-aula. Meus irmãos, desde já gostaria de agradecer a todos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vocês podem nos estar localizando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso site www.professoresdecristo.dd, por nosso canal que vai passar para vocês, para que vocês possam se inscrever no seu canal e ter as nossas pré-aulas para você que está me assistindo nesse momento. Meus irmãos, finalizando, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.